Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 98 mil dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,6%, praticamente estável nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está tendo uma pequena desvalorização, uma desvalorização um pouquinho maior do que o Bitcoin está vendo, na ordem ali de 1,6%, com cada unidade, nesse instante, em 2.750 dólares americanos. É bem verdade que isso não é uma exclusividade do Bitcoin e do Ether. A gente tem visto todo o mercado cripto corrigir, todo o mercado cripto cair. É claro que algumas moedas costumam cair muito mais do que as outras. Se a gente for ver, por exemplo, as memecoins têm uma queda muito mais significativa. Trump caindo 11%, Shiba Inu caindo 6%, Dogecoin caindo quase 4%, Flock caindo quase 9%. Então é natural. Quanto mais afastada é do Bitcoin, quanto mais afastada é do Ether, maior é a correção que a gente vê nessas criptomoedas em específico. Falando em Bitcoin, falando em Ether e agora falando sobre os ETFs de Bitcoin e Ether Spot dos Estados Unidos, no dia de ontem os ETFs de Bitcoin Spot tiveram uma pequena entrada, um pequeno inflow, mas não deixa de ser algo bom. Afinal de contas, foi o segundo dia consecutivo que a gente teve de inflow, foi o segundo dia consecutivo que a gente teve de entrada no mercado. E ao todo foram 409 unidades de BTC que foram comprados apenas por esses ETFs. Ah, Paulo, 409 é muito pouco se a gente comparar com o que os ETFs geralmente compram. É verdade, a gente pode ter se acostumado mal com os ETFs comprando 3.500, 3.000, 5.000, 6.000 e alguns dias até mais de 10.000. Mas se a gente olhar por outra ótica, se a gente olhar pela ótica de que diariamente são minerados 450 novos bitcoins, e esses ETFs compraram ontem 409, a gente vê que só que uma classe de produto em específica, que são os ETFs, compraram quase que um dia todo de mineração. Compraram quase que um dia todo desses novos bitcoins que entram em circulação. Então, é pouco, mas de qualquer forma não é tão pouco assim. Eu aceitava, por exemplo, esses 409 bitcoins de muito bom grado. E no dia de ontem, os ETFs de Ether Spot também tiveram entrada. Uma entrada de 6.629 unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 18 milhões de dólares. E vale ressaltar que se o Bitcoin Spot ontem foi apenas o segundo dia consecutivo de entrada, segundo dia útil, consecutivo de entrada, o ETF de Ether Spot foi o quinto dia consecutivo de entrada. Vale ressaltar que antes de ontem foi um dos dias mais fortes desde que o ETF foi lançado, o ETF de ETH. Antes de ontem, dia 4 de fevereiro, foram 106.924 unidades de Ether. Então, o ETF de Ether Spot continua acumulando bons valores. E falando em ETF, a BlackRock está planejando lançar um ETP de Bitcoin na Europa. Ah, Paulo, qual é a diferença de ETP e ETF? O ETP são produtos negociados em bolsa. O ETF é um fundo negociado em bolsa. Todo ETF é um ETP, mas nem todo ETP é um ETF, porque existem notas negociadas em bolsa, commodities negociadas em bolsa. Muito provavelmente esse ETP de Bitcoin que a BlackRock vai lançar na Europa é um ETF. Só que a reportagem da Bloomberg falou de ETP como um produto negociado em bolsa porque ainda não sabe qual dispositivo eles vão utilizar para fazer essa negociação. Mas muito provavelmente vai ser um ETF. Vale ressaltar que a BlackRock é o maior ETF de Bitcoin Spot do mundo. Atualmente o IBIT, que é o ETF da BlackRock, tem mais de 585 mil unidades de BTC adquiridas, mais de 585 mil unidades de BTC sob gestão. E agora eles vão planejar levar um ETP, um produto negociado em bolsa, também para um mercado europeu. Afinal de contas, foi um sucesso no maior mercado do mundo, no mercado americano, e agora eles querem levar isso também para a Europa. E é claro que isso acaba tendo uma influência muito grande também no preço do Bitcoin. Por exemplo, o banco britânico, o Standard Chartered, anunciou uma previsão otimista para o preço do Bitcoin. Pela primeira vez, projeta a criptomoeda para alcançar 500 mil dólares a unidade até o final de 2028. Essa valorização se justificaria pelo aumento de acesso de investidores através de ETFs de Bitcoin à vista. Além disso, outro fator importante é a queda gradual na volatilidade do ativo, fatores que devem consolidar o papel do Bitcoin como uma proteção financeira alternativa. Ou seja, eles acreditam que quando cada vez mais entrada
O Bitcoin ele vai ficando cada vez menos volátil no sentido de queda de preço, né? Porque se hoje ele está 98 mil e eles estão prevendo para 500 mil, é uma variação muito grande, mas o que eles acreditam é que tenha menos quedas de preço ao longo do tempo e, além disso, um número muito maior de investidores com acesso ao produto. A gente sabe que não é toda empresa, que não é todo fundo de pensão, que não é toda corporação que pode comprar Bitcoin diretamente, que pode criar conta numa corretora, comprar Bitcoin e armazenar na sua carteira fria. Isso por causa de regulação, muitas vezes. Então, esses ETFs resolvem muito esse problema. As empresas podem comprar ETF e colocar eles no seu balanço. Então, isso ajuda muito no acesso, tanto de investidores tradicionais quanto de investidores institucionais às criptomoedas. Então, o Standard Chartered acredita que esse acesso, maior acesso do Bitcoin e das criptomoedas via ETF vai causar uma valorização e uma valorização explosiva. Afinal de contas, hoje cada unidade está ali na casa dos 98 mil dólares, próximo dos 100, e até 2028, então em 3 anos, eles acreditam que isso vai multiplicar por 5. E aí, será que é possível? Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a adoção de institucionais nas criptomoedas, a adoção do Bitcoin por parte dos institucionais, a MicroStrategy, que é a maior detentora empresarial do Bitcoin, anunciou a mudança de nome. Eles fizeram um rebranding, tiveram a modificação de toda a sua identidade visual e do seu nome. Agora não é mais MicroStrategy, o nome agora é Strategy. E eles, inclusive, colocaram o símbolo do Bitcoin no seu logo, mostrando de uma vez por todas que, de fato, agora o Bitcoin faz parte da estratégia da empresa. Além de terem colocado o próprio símbolo do Bitcoin no logo, eles também colocaram a cor laranja, falando sobre o Bitcoin. Então a MicroStrategy, maior detentora empresarial do Bitcoin, está demonstrando de uma vez por todas que não tem só mais atualmente a empresa de BI, de inteligência de dados deles. Agora também tem um foco muito grande em exposição em Bitcoin. Vale ressaltar, para quem não sabe, que nesse momento a MicroStrategy tem 471.107 unidades de BTC, o que na cotação atual é cerca de 46,57 bilhões de dólares. Essa é a cotação atual. Eles utilizaram para fazer a compra desses Bitcoin, eles utilizaram a quantia aproximada de 30,4 bilhões de dólares, ou seja, eles estão aí com um lucro bastante considerável, superior a 16 bi. É claro que é um lucro não realizado, afinal de contas eles estão holdando o Bitcoin, mas de qualquer forma já é uma projeção bastante robusta. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, agora a gente vai dar uma notícia do Brasil. A Receita Federal anunciou que divulgará novas regras para imposto do Bitcoin e criptomoedas até o final de março. A regulamentação estará na Declaração de Criptoativos, Decrypto, que atualizará a Instrução Normativa 1888 de 2019. As mudanças visam padronizar a coleta de dados sobre criptoativos e alinhar a regulamentação brasileira ao Crypto Asset Reporting Framework, que é o CARF da OCDE. O regulamento definirá novos tipos de criptoativos, bem como regras para operações internacionais. A Receita Federal enfatiza que a Decrypto permitirá monitorar transações com ativos digitais, incluindo transferências do exterior, NFT e DeFi. Segundo o regulador, o objetivo é garantir segurança jurídica e justiça fiscal. Ou seja, o objetivo é aumentar a arrecadação para eles poderem gastar ainda mais o nosso dinheiro. Traduzindo aqui para vocês. E como esse é um tema muito espinhoso, como esse é um tema muito importante que acaba gerando muitas dúvidas, eu vou fazer lá no canal do Cointelegraph Brasil, no próximo dia 12 de fevereiro, uma conversa com a Thaís Almeida, que é contadora e nesse momento é uma das maiores especialistas em contabilidade de criptoativos do país, do Brasil. Então, fica ligado, já... Fora aqui o canal também, claro, do Giro Bitcoin, procura também o canal do Cointelegraph Brasil, se inscreve lá, porque dia 12 de fevereiro vai rolar uma live tirando as suas dúvidas sobre declaração e sobre tributos de criptomoedas. É claro que a gente ainda não vai saber de tudo, afinal de contas, a Receita Federal mesmo acabou de falar que vai divulgar novas informações em março, mas de qualquer maneira a gente já vai ter uma base bem bacana para poder conversar. Então, muito obrigado pela sua companhia. O Giro Bitcoin de hoje foi isso. Muito obrigado pela sua companhia aqui no episódio de hoje. Não deixa de se inscrever no nosso canal, dá um like, passa a seguir, 5 estrelinhas, dependendo do streaming que você estiver escutando, porque isso é o que faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdo diariamente para você. Muito obrigado novamente e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!